gente, minhas alunas elegantes, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Desejo que vocês estejam todas bem e se cuidando direitinho por aí. Bom, na aula passada enviei para vocês então um texto sobre coronavírus, uma reportagem da G1, e deixei algumas questões para a gente refletir, né, que vocês respondessem para mim. O texto que foi enviado para vocês é esse texto aqui, é uma reportagem da G1, eu acessei dia 17/3 e aqui está o endereço do site. Então, esse texto, ele retrata aí sobre o coronavírus, né? Então, saiba como o coronavírus entra no organismo e pode chegar aos pulmões. Ele fala da porta de entrada, fala dos casos graves, né? Dos casos mais leves. Fala ainda dos pulmões prejudicados em pacientes que se curaram dessa doença. Ele aborda a diferença, então, de tomografia e raio-x, se é usado no diagnóstico dessa doença ou não. A questão do exame que é realizado para diagnosticar a doença. Então, esse foi o texto que eu enviei para vocês. Então, eu vou fazer a correção das mesmas. Então, aqui está a primeira. Estudamos sobre a atmosfera ao longo do primeiro bimestre e agora uma doença que abateu sobre o nosso planeta tem um agente causador espalhado por nossa atmosfera. Você deverá ler a reportagem e a seguir responder as questões. Então, acredito que todas vocês fizeram a leitura do texto, ok? Então, a primeira pergunta é a seguinte. Aqui está. Quais as portas de entrada do novo coronavírus? Na maioria dos casos, quais são os sintomas que provoca? Então, eu pedi que vocês apontassem tanto os sintomas mais leves, que na maioria dos casos, quanto os sintomas mais graves, né? Quando um caso for mais grave. Então, a porta de entrada do coronavírus se dá pelas vias aéreas, que seria o quê? Garganta e nariz. Agora, é comum, quando são esses casos mais leves, que o paciente apresente uma coriza, uma dor na garganta, e aí esses sintomas param por aí. Só que nos casos mais graves, então, esse coronavírus, ele vai então para as vias aéreas inferiores, que abordam o quê? A traqueia, os brônquios, os bronquíolos, né? E os alvéolos, e causa inflamações nessas regiões. Os alvéolos, então, eles são pequenas estruturas, como a gente já viu aqui, que eles são responsáveis pela troca gasosa no interior do pulmão, né, levando oxigênio para a corrente sanguínea. Então, uma vez que esses alvéolos inflamam, a pessoa então vai ter uma insuficiência respiratória, porque os alvéolos acumulam água ao invés de oxigênio. Então, a pessoa tem todo esse comprometimento, precisa até ser colocada em respiradores artificiais, que é o que a gente está observando por aí. Bom, segundo, os pacientes que se recuperaram dessa gripe, tá aqui, né, questão, os pacientes que se recuperaram dessa gripe tiveram algumas sequelas, sítias. Então, o que a gente percebe, né? Que algumas delas têm algum certo comprometimento pulmonar. O que significa isso? Que em torno de 20 a 30% da capacidade respiratória, né, eles têm uma certa perda, em torno de 20 a 30% dessa capacidade respiratória. Qual é o exame que é feito para o diagnóstico do Covid-19, desculpa, né, em que consiste? Então, esse exame é chamado PCR para Covid-19, ele é feito com uma espécie de um cotonete estéreo, né? Passa pelo nariz
e a garganta do paciente. Raio-X e tomografia, eles são eficazes na avaliação da doença? Bom, raio-X, esse aqui, e tomografia, esse aqui. Na verdade, o que acontece? Tanto o raio-X quanto a tomografia, eles não são utilizados para diagnosticar a Covid-19, né? Mas o que acontece? O raio-X, ele é um aparelho que trabalha assim com uma leitura bidimensional, então ele não dá assim um maior detalhamento da extensão dessa lesão. Já a tomografia, né, ela trabalha com uma maior amplitude aí de imagem, por isso que ela dá uma melhor noção da extensão dessa lesão pulmonar, né? Mas o diagnóstico é feito então por aquele exame que a gente falou, o PCR. A questão 5, ela fala sobre o seguinte: sobre o sistema respiratório, você deverá indicar na ilustração abaixo o nome das vias respiratórias. Então, a primeira, fossas nasais. Logo mais abaixo temos a boca, depois a faringe, a laringe, a traqueia, os pulmões, e entrando já no interior dos pulmões a gente tem os brônquios e depois os bronquíolos. Percebe que não colocamos os alvéolos pulmonares porque eles são estruturas bem pequenininhas, então teria que estar ampliado aqui. E o músculo diafragma que sustenta então o movimento dos pulmões, né? A letra B, qual a importância do sistema respiratório para o organismo humano? Fornecer oxigênio para as células para que lá, juntamente com os nutrientes, seja produzido toda a energia que o nosso organismo precisa para manter as suas funções vitais. Bom, eu espero que vocês tenham acertado a grande maioria das questões. Vocês enviaram para mim, eu estou fazendo as correções e desejo que tenham aproveitado a aula de hoje. Se com essa aula não ficou claro, eu aguardo mensagem de vocês e assim que possível eu retorno.